E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos aí falando sobre a questão da linguagem, como é importante nós nos inteirarmos, conhecermos a questão das regras da língua portuguesa, tanto para a questão da escrita, quanto para a questão da fala, quanto você saber exatamente aquilo que está sendo solicitado em uma prova, por exemplo, mas não só por isso, para que você saiba utilizar no momento em que é pedido essa linguagem mais formal de você utilizar a língua portuguesa a teu favor. Hoje nós vamos falar aí sobre a ortografia. É importante esse assunto? Muito importante, porque a ortografia ela tem a ver com a questão da correção em relação às palavras que nós utilizamos. Nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Nós estamos aí acostumados muitas vezes com a questão, né, do digitar, né, de você teclar nas redes sociais. E na rede social a gente tem aquela questão da informalidade. Quando nós estamos aí com um grupo de amigos, por exemplo, quando você está jogando com alguém, quando você está conversando com alguém. E aí nós utilizamos muito essa questão do internetês. O que viria a ser o internetês? Internetês é a forma abreviada de você comunicar alguma coisa. Hoje nós temos muito na questão também do WhatsApp, principalmente, né? Você tem aquela questão do Telegram, né? Você tem a questão de usar o quê? De usar a questão de gravar, né? De falar ali. Então, às vezes a escrita ainda ela está sendo deixada de lado porque é mais fácil quando você grava, né? Uma mensagem que falar é muita coisa, para não escrever tanto, você acaba gravando o áudio, né? Pessoal, mas isso tem uma consequência. Muitas vezes teríamos um problema relacionado à questão do internetês, que muitas vezes nós levamos esse internetês para a sala de aula, para um ambiente formal, por exemplo, quando você é solicitado de você que você escreva, por exemplo, nas regras da língua portuguesa. E aí, se eu não sei como aquela palavra ela é escrita, como ela é acentuada, como a pontuação acontece, eu vou ter um problema muito grande. Então, é interessante que você observe aí essas aulas para que você conheça aquilo que você precisa saber sobre a questão da ortografia. Pessoal, como ortografia quer dizer assim, a escrita de forma correta, né? Ou seja, eu preciso saber exatamente sobre algumas palavras que eu tenho aí uma certa dificuldade quando alguém me pede para escrever, por exemplo. E aí eu fico, e agora, né? Será que é com tal letra? Não é? É acentuada? Não é? Então, nesse caso, nós vamos estudar agora sobre essa questão. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre a questão do uso do A e o A. O que você, se eu falasse, não estivesse aparecendo essa imagem aqui, e eu dissesse para você, olha, escreva aí. Hoje nós vamos estudar sobre os usos do A e do A. Só falando, você vai falar, poxa, mas por que a professora está repetindo? Né? Então, a questão da sonoridade, ela tem o mesmo som, A. Mas quando eu olho o escrito, olha, eu tenho uma diferença, né? Então, aqui eu tenho a questão do A com o H do verbo haver, e eu tenho aqui o A, que ele pode ser várias atribuições. E nós vamos ver todas elas e como nós deveremos utilizar essas atribuições. Então, a primeira que nós vamos falar é sobre essa letra A. Nós temos aí o nosso alfabeto, ele é constituído aí então de vogais e de consoantes, e você tem aí como vogal, a primeira vogal que você fala, vogal é a emissão de som, não é a letra, né? Mas a primeira letra que você tem como som aí é o A. Né? Então você vai falar, olha, a professora escreveu ali, né? Essas duas letras têm como o som o quê? A. Você abre a tua boca e sai esse som. Então nesse caso aqui, essa vogal A aqui, ela pode ter uma atribuição de classe gramatical. Nós falamos que classe gramatical são as classificações que nós temos das palavras, em substantivo, em adjetivo, em numeral, em artigo. Então, cada uma delas aí tem uma função. O A, ele tem funções, e nós vamos estudar exatamente essa função. O A, professora, então não é só uma letra? Não. Ele não é só uma vogal, professora? Não. Ele pode ser várias coisas que nós vamos estudar agora, então preste atenção. A primeira coisa que nós vamos falar é desse A como sendo o quê? O artigo. O artigo, como classe gramatical, tem como definição ser o quê? Ele ser a palavra que determina. Então, a primeira coisa que nós estamos falando aqui é que o artigo é uma palavra que
determina o que, professora? Substantivo. Ele está diante de um substantivo. Por exemplo, se eu falo assim, a caneta, né? Então, caneta é o meu substantivo. Esse a que eu utilizei, por quê? Porque caneta é uma palavra feminina e o a é esse artigo que eu vou utilizar junto com esta palavra que também é uma palavra, um substantivo feminino. Então, nesse caso, o a sempre está diante de um substantivo, tá? Eu poderia dizer, as canetas, por exemplo. E agora, professora, por que você colocou esse S? Porque eu tenho duas canetas, ou seja, estão em mais de um, né? E a quantidade, e aí esse as que eu utilizei agora, ele também foi acrescentado o que nós chamamos de número, que é o S. Quando está no plural, eu uso então o artigo também no plural. Então esse artigo é uma palavra variável. Ele pode variar em gênero e número. Gênero, professora? Qual que seria o gênero do A? O. Porque quando eu falo assim, o quadro, né? Então, o quadro é minha palavra substantivo, ele é um substantivo masculino e diante dele eu uso um artigo também, que é o. Tá? Então, nesse caso aí, nós estamos falando especificamente do A. Mas o A, aqui a professora colocou, ó, a bola estava furada. Ah, a bola estava furada. Por que eu coloquei esse A ali? Porque o bola aqui é um substantivo e ele é feminino e ele está no singular, por isso que eu utilizei o A. Ele viu a menina. Olha de novo, menina é um substantivo. Aquele que está diante dele, ou seja, antes do substantivo, é o meu artigo. Então, para você lembrar, artigo é a palavra que está diante de um substantivo e determina se esse substantivo está no plural, se ele é feminino ou masculino. No caso do A, feminino. Outra coisa que esse A pode ser, né, essa vogal ou essa letra, ela pode ser uma preposição. Ixi, professora, eu lembro que nós falamos alguma coisa relacionada à preposição. Preposição é uma classe de palavras que ela é invariável. Ou seja, se o artigo ele pode mudar para o feminino, o masculino e o singular e o plural, a preposição não pode. Então, a preposição a vai ser sempre a. Ela não pode modificar. Então, nesse caso, a preposição que vem a ser o quê? Uma palavra que liga uma outra palavra. É isso que você tem como preposição. Então, nesse caso aqui, a professora colocou, dava para ir até a escola a pé. Dava para ir até a escola a pé? Como assim, professora? Ah, está faltando aqui a preposição. Dava para ir até a escola a pé. Pessoal, veja, por que eu não posso confundir agora que esse a é um artigo? Porque lembra que a professora falou que o artigo ele está diante de um substantivo e concorda com esse substantivo. Pé, só olhando aqui o pé é um substantivo masculino. Então, se eu fosse só falar assim, olha, o pé, não era isso que eu ia falar? Ó, o pé. Olha aqui, ó, o pé é um substantivo e adivinha qual é a classificação desse o? O aqui é um artigo. Por quê? Porque ele está diante de um substantivo. Agora, quando eu falo assim, fui à escola a pé, o a não pode ser substantivo. Por quê? Porque ele não está concordando. E se eu retirar essa palavra, veja se eu falo assim, dava para ir até a escola, pé. Pessoal, tá faltando alguma coisa. Sabe quando falta alguma coisa? Que está ligando esta palavra aqui a esta palavra aqui. Isso é preposição. Então, quando você ficar em dúvida, tire aquela palavrinha ali. Se você perceber que houve uma falta de um elemento que liga, é preposição. E aí sim, pronto, você não confunde mais substantivo com preposição, artigo com preposição. Aqui a professora colocou, fiz o exercício todo a lápis. De novo, o lápis, não era isso? Então deveria aparecer um artigo o. Mas acontece que eu falo assim, fiz o exercício todo lápis. Pessoal, não tem sentido. Por quê? Porque está faltando alguma palavrinha. Que palavra que está faltando aí? Preposição. Aí você vai pegar e vai colocar ali a lápis. Pronto, a lápis. Então agora, esse a não é um artigo, porque ele não está simplesmente determinando, ele está ligando. Se ele está ligando, é uma preposição. É assim que você faz para você não confundir mais artigo definido com preposição. É você tirando ali, percebendo a necessidade dessa palavra. E ainda o a, ele pode ser um pronome, tá? Então, olha, artigo, preposição e pronome. Então, nesse caso aqui, ele pode ser, então, o que é o pronome mesmo? Pronome é uma palavra que substitui ou acompanha o nome, tá? Então, é isso que eu tenho que lembrar de pronome. Quando a professora fala assim, olha, você viu a bolsa? O a aqui que está aqui está diante de um substantivo, então ele é um artigo, muito bem. Só que agora eu vou fazer aqui, ó, não vi ela, é isso que a gente fala, né?
Ah, você fala assim, você viu a fulana de tal? Aí você fala assim, ah, eu não vi ela. Isso na nossa oralidade, tudo bem, mas quando nós estamos fazendo português padrão, língua padrão, a gente vai fazer de acordo com a norma. Eu não posso falar, não vi ela, então eu vou fazer o quê? Não a vi. Sabe o que esse a é? É um pronome. Pronome pessoal do caso oblíquo. Ah, professora, eu lembro que tem alguma coisa sobre isso. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele substitui o nome. Ele substituiu quem aqui? Substituiu a bolsa. Você viu a bolsa? Não a vi em lugar nenhum. Então esse a que nós vamos colocar aqui é um pronome. Ele não a colocou no lugar. Olha, de novo a aí. E colocou ela. Então, para você não confundir, o pronome você troca pela palavra ela, né? Deu esse sentido de ela ali, já sabe, estou diante de um pronome oblíquo. Ela era a que estava lá. Esse a agora aqui também é um pronome, só que ele não é mais o pronome pessoal do caso oblíquo, ele é um pronome demonstrativo. Mas você percebe ali, era ela. Era ela, tá? Então, nesse caso aí, trocou pelo ela, deu certo. O que você vai fazer? Então, o artigo está diante de um substantivo. A preposição você vai tirar e vai perceber que falta ali esse elemento ligador. E o pronome troca pelo ela, que daí você vai ter certeza que você não vai errar mais sobre essa questão do uso do a, que é sempre escrito da mesma forma, tá? Agora, o a, ele também pode ter um sentido de ser usado, por exemplo, como preposição, ele pode ter dois sentidos aí. Ele pode ser usado para tempo, que no caso é o futuro. Quando eu falo assim, o a preposição está sendo utilizada em tempo, ele denota o quê? Ele denota que é futuro. Então, por exemplo, a professora fala assim, você só terminará daqui a 2 dias. E aí, pessoal? Tá falando de futuro, pronto, eu sei exatamente que é o a. Né? Esse a aqui é uma preposição que eu uso. Então, nesse caso, é só colocar a preposição ali. Porque se eu falar assim, daqui 2 dias, fica faltando alguma coisa. A prova está 1 mês de acontecer, falta aí, falta elemento ligador. Se é o elemento ligador, é o quê? Uma preposição. Então, a prova está há 1 mês de acontecer. Veja, é o tempo futuro, ela ainda vai acontecer. Então, por isso que você vai usar sempre esse a normal que a professora fala, tá? Viajaremos daqui, pessoal, viajaremos está no futuro, olha aqui pro verbo. Então pronto, já sei que vai ser o quê? O a ali, né? O a preposição, então daqui a 3 semanas. Para você não confundir, você vai perceber isso quando a professora misturar com o a com o h, por exemplo, que muita gente fica confuso nessa utilização. E ele também pode, como preposição, ele pode ter o sentido de distância. Tá? Então, quando eu estou falando de metros, quando eu estou falando de proximidade, tá? Então, é nisso que você vai pensar também. Além de futuro, ele pode indicar distância. Então, a escola fica, 200 metros, fica a 200 metros. Então, você vai usar simplesmente o a letra A ali. São 50 quilômetros de São Paulo a Santo André. Pronto, está falando de distância entre uma cidade e outra. Então beleza, então vou colocar simplesmente a letra A. E ele mora a 200 metros do emprego. É distância, não é? Então quando você perceber que tem essa relação de distância, você vai usar a letra A. Quando você perceber que está falando de tempo, futuro, você também vai usar a letra A. Fácil, né? Então é só você gravar isso na tua mente. Então vamos ver se a gente aprendeu mesmo? A professora colocou aqui alguns exercícios relacionados exatamente sobre esse uso. Você tem aqui, analise a letra A e classifique quanto à classe gramatical. Então a professora colocou vários elementos, você vai dizer se é artigo, se é preposição ou se é pronome. Então vamos lá. A estudante virou a garrafa na mesa. Pessoal, olha que garrafa. Garrafa é um substantivo. Opa, se está diante de um substantivo, então esse A aqui, ele é o quê? Ele é um artigo. Beleza, né? Olhei ali e já vi que é um substantivo. Sua atitude era a que. Lembra que a professora falou do que aqui? Era aquela que. Esse a, então, é pronome, tá? Ele não está diante de substantivo aqui. Ele vai ter um que ali. Pronto, é um pronome demonstrativo. Ele pediu a todos. Para todos não é um substantivo. E se eu tirasse ele pediu todos? Fica estranho, porque esse elemento liga. Se liga é o que mesmo? Preposição, pronto. Né? Você já sabe que esse a, então. E aqui, professora, tem mais um a. Olha agora. A casa é um substantivo. Se está diante do substantivo, ele é o quê? Um artigo. Pronto. Né? Então é simplesmente assim, você sempre vai olhar qual é a palavra que ele está fazendo, essa ou ligação, ou está diante, né? Ou simplesmente ele está dando uma questão de sentido.
Ele foi a São Paulo. Olha aqui, ó. Ah, professora, mas São Paulo aqui é um substantivo. Só que aqui nesse caso, São Paulo não é um substantivo feminino. Ele é um substantivo masculino. Então, esse a não pode ser artigo. O que vai ser, então? Eu posso dizer ele foi São Paulo? Estranho, né? Então, você está percebendo que esse elemento é um elemento ligador. Ou seja, ele é uma preposição. Então, é isso. Vou sempre a festas infantil. Pessoal, festas é substantivo. Mas se aqui fosse para então ser artigo, eu não deveria colocar também no plural? Deveria. Ah, então tem alguma coisa errada. O erro ele não é artigo, ele é o quê? Ele é uma preposição. Porque esse verbo aqui exige essa preposição. Quem vai a algum lugar. Olha aqui, vai a festas. Pronto. Se você estiver diante de um nome no plural, isso daqui também não pode ser um artigo. Para ser artigo, ele deveria também acompanhar esse plural. Então, é preposição. Preposição, lembra que a professora falou? Não varia. Refiro-me a pessoas. De novo, a palavra no plural, você está com um a que não está no plural, não é artigo, tá? Então, nesse caso aqui, ele é o que? Uma preposição. Você pode dizer refiro-me pessoas? Não, né? Então, tá faltando esse elemento. Se faltou, é preposição. Ele saiu a pé. O a pé a gente já viu aqui, né? Pé é uma palavra masculina, então deveria ser o ali diante dele. Se não pode ser esse a, então ele é o quê? Preposição. Faz ligação. Diga a ele. Quem diz algo a alguém, né? Esse a aí também aqui não é um substantivo, né? Então, nesse caso, você já sabe que é uma preposição. Pronto! Se você colocar isso na tua cabeça, você nunca mais vai errar nessa questão aí dessa utilização. Aqui a professora colocou, indique se há erro nas frases abaixo, tá? Então, tem aquelas frases, né, que você acha tão bonitinho na internet. Vamos compartilhar? Né? Muitas vezes aquelas frases estão cheias de erros, então a gente tem que tomar cuidado para não compartilhar esses erros. Para os erros, há perdão. Pessoal, perdão é uma palavra o quê? É uma palavra masculina, é o perdão. Pessoal, e aqui, tem alguém exigindo esse a? Não tem. Esse a está errado aqui. Não posso colocar esse tipo, nós vamos falar depois qual seria então o correto utilizar aí, né? Então, isso está errado, tá? Então, nesse caso aqui, foi um erro de digitação ou de não conhecimento. Perdoar a si mesmo. Agora sim, agora eu tenho uma preposição, está diante de um outro pronome, tudo certo. Quem perdoa, perdoa a alguém. Então, tá tudo certo. E ser a primeira ação, olha, a ação agora é um substantivo, você tem então um artigo que está acompanhando. Primeira é um numeral, né? Então, nesse caso, está acompanhando o substantivo, artigo, tá tudo certo. O único erro, então, que tem é a questão desse primeiro a aqui. E aqui você tem, de novo, há duas maneiras. Peraí, se fosse para concordar com esse substantivo, tinha que ser as duas maneiras. Então, aqui tem alguma coisa errada, realmente tem. Imagem bonitinha, tal, vou compartilhar? Tem erro, gente. Então, prefiro não compartilhar, ou então você corrige lá. Há duas maneiras de acertar fazendo a coisa certa, né? Então, aqui você tem o a diante do substantivo, artigo está certo. Escolhendo a coisa certa, coisa é o substantivo, deveria ter diante dele o quê? A letra A, que é, no caso, o artigo. E aqui ele colocou esse A com H aqui. Não é. Nós vamos saber depois por que esse A com H aqui não deveria estar aqui. Nós temos também um macetinho para você trocar ali. Mas o mais importante agora é você perceber que aqui eu tenho um substantivo, deveria ter um artigo. Foi errado. Bonito, bonito, mas tem erro, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair aí nesses tipos de erros. E como último exercício que a professora coloca, indica se há erro nas frases abaixo. Ele chegou a tempo. Pessoal, chegou a tempo, quer dizer, se chegou aqui exige uma preposição. Esse a aqui não é preposição, errado, né? De acompanhar o segundo tempo. Há várias diferenças. Olha esse a aqui, gente, tá? Esse a aqui, há várias diferenças, eu poderia utilizar aqui sendo uma preposição, mas ele não está ligando nada, né? Então, não tem nada que ligue, então está errado esse a aqui, tá? Ele é uma outra utilização, que na verdade é do verbo haver. Há muitos anos, de novo, olha, outro erro aí relacionado à letra A, tá? Então, nesse caso aqui também está inadequado. Há 2 meses da promoção, opa! Pediu demissão, pessoal. Agora eu tenho assim, olha, ainda vai acontecer, né? É um tempo futuro. O que a professora falou? Tempo futuro é esse
o A normal, né? Então, nesse caso aqui, você tem essa correção aqui. O office boy entregou a funcionária. Pessoal, aqui a professora não vai falar sobre acento ainda, mas você tem essa questão da utilização correta, né? Tem entregou a preposição mais o a funcionária, que é um artigo, ele fez certinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido em relação sobre esse uso da letra A e até a nossa próxima aula. Tchau!